Boa noite, galera String Monster, tudo beleza? Graças a Deus comigo tudo tranquilo. Peço mil perdões pela falha no horário hoje, que hoje foi um dia bem conturbado, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver tudo o que tinha para resolver, certinho? Era para ter feito a live à tarde, mas hoje a gente está fazendo esse horário especial de 11h30 da noite. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, às 23 horas e 39 minutos, certinho? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre dois torneios, um torneio estreante e um torneio mais de que centenário dentro do circuito da ATP. E esse torneio estreante é da circuito da ATP associado ao circuito da WTA, que é a United Cup e a Davis Cup, que são dois torneios que envolvem disputa entre países, certo? A Copa Davis, ela foi fundada no ano de 1900, 123 anos atrás, então é um torneio bastante antigo, que é administrado não pela ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, e sim pela ITF, Federação Internacional de Tênis, certo? E é um torneio no formato knockout. Então, assim, são disputadas 5 partidas, certo? Duas disputas de simples, uma disputa de duplas e outra disputa de simples, e 2 disputas de simples. E o que acontece? Valeu, Setpoint, finalmente presente, né? Kiko Caetano, um grande abraço, um grande parceiro, meu grande professor, e estamos juntos nessa, trabalhando firme para a gente conquistar esse torneio da Escola Guga e mais torneios pela frente. Então, esse torneio em formato knockout começando o torneio da ITF, mas é um torneio simplesmente masculino. Diferente da United Cup, que é um torneio envolvendo mulheres e homens. Então, assim, a equipe do país, de cada país, escolhe normalmente 3 a 5 jogadores para compor a sua equipe. Então, normalmente é 2 jogadores de duplas e 2 simplistas, são 4 jogadores, mas às vezes eles levam 5, 6 jogadores para ter jogadores reservas. Então, o que acontece? No primeiro dia do confronto, é feito as primeiras partidas de simples. E no segundo dia, antigamente era feito em 3 dias esse confronto, sexta, sábado e domingo. Hoje eles reduziram para 2 dias. Então eles fazem primeiro as 2 partidas de simples no primeiro dia, e no segundo dia eles fazem a partida de duplas, e se houver necessidade, eles fazem as partidas de simples. Como é que é isso? Porque às vezes já fecha o confronto em 3 a 0. Então, como é que eles fazem? Vai ter o jogo, que não é válido, mas só que de maneira reduzida. Porque os jogos na Copa Davis são jogos de 5 sets. E isso vale também para as duplas. E aí, por exemplo, se eu fechar o confronto em 3 jogos a 0, os jogos seguintes vão ser jogos de 2 sets, apenas para cumprir tabela, certinho? Então, assim, foi criado em 1900, como a gente falou, com um desafio entre Grã-Bretanha e Estados Unidos. Hoje, em 2016, 135 nações entram nas equipes de competição. Os países mais bem-sucedidos foram os Estados Unidos, com 32 títulos, 29 vice-campeonatos, Austrália com 28 títulos, e os atuais campeões foram o Canadá, que venceu da Austrália para ganhar o seu primeiro título em 2022. Então, o que acontece? Houve uma mudança na regra da Copa Davis, que era uma chave de eliminatória até chegar a uma final. Só que houve uma mudança, que houve a classificação e formação de 3 grupos de 4 países para poder definir
os melhores de cada grupo e assim fazer os confrontos de finais, entendeu? Vamos ver aqui direitinho a história da Copa Davis. Então, no início era um confronto meio parecido com a Lever Cup, né? Eram os melhores ingleses contra os melhores americanos. Certinho. Depois foi ingressado a Inglaterra, a Irlanda. Uma história bem robusta aqui no site que eu estou consultando. Vamos nos deter. Eu acho que o mais interessante é a gente fazer o que aconteceu a partir de 1972, que começou a ter uma chave eliminatória, como a gente tinha falado, certo? Envolvendo os países. Em 73, a Copa Davis só tinha 2 vencedores, ou era Estados Unidos ou era Grã-Bretanha. França e Austrália ou Australásia, né? Que envolvia, antigamente a Austrália era considerada a região da Oceania inteira, então envolvia Nova Zelândia e, deixa eu lembrar aqui, Austrália e Nova Zelândia, que seria chamada Australásia, certinho? Então, como é feito o torneio da Copa Davis? Ele era feito em regiões. Então eram feitas divisões para poder você ranquear as melhores equipes, os melhores países. Então tinha a região das Américas, a região Ásia e Oceania e a região Europa-África, certo? Para definir quais eram os melhores equipes para formar a chave eliminatória final, que é o Grupo Mundo, que incluía as 18 melhores equipes dos grupos. E aí isso ia fazendo como se fossem divisões. Por exemplo, se o Brasil não tivesse uma má campanha e perdesse na primeira rodada do Grupo Mundial, ele era rebaixado para os grupos regionais. E aí ele só ia voltar para o Grupo Mundial se tivesse uma boa campanha, vencesse e se classificasse para um Grupo Mundial vencendo a sua região. Mas em 2019, como a gente tinha ressaltado, houve modificações. O formato foi modificado principalmente no Grupo Mundial. Então, como era a estrutura? 18 equipes no Grupo Mundial, tinha a Zona 1, Zona das Américas Grupo 1, que era a segunda divisão, o Grupo da Europa e África, 1 da Europa e África, e o Grupo 1 da Ásia e Oceania. A terceira divisão, Grupo 2 de cada região, a quarta divisão, o Grupo 3 das Zonas das Américas, aí fragmentava a Zona da África e a Zona da Europa. E tinha uma quinta divisão, que era o grupo da Ásia e da Oceania. E é uma coisa interessante da Copa Davis que sempre tem um capitão elegido por cada equipe, normalmente um tenista mais experiente, assim como é na Lever Cup. Então, que pode ficar na quadra para dar orientações para o seu próprio jogador que está na quadra. Então é uma diferença, por exemplo, do tênis profissional. Mas atualmente está havendo mudanças com relação aos técnicos no tênis profissional, porque hoje já é permitido comunicação entre o atleta e o boxe da sua equipe, para poder ter interação e poder dividir às vezes as frustrações e ressaltar técnicas. Mas ainda há uma restrição com relação a número de palavras, não pode atrapalhar o jogo.
Vamos ver o resultado da última Copa Davis, que das chaves eliminatórias. E também houve uma modificação com relação ao grupo mundial, que ele foi dividido em 3 sedes na zona final, e os melhores das 3 sedes disputavam as finais. Deixa eu ver aqui. E é considerada a Copa do Mundo do tênis, entendeu? Como no futebol. Os resultados. Ó, a Finals. Vamos ver 2022. Ó, nas finais, quando teve a finalização dos grupos mundial, do grupo mundial, sobraram nas finais 8 equipes: Itália e Estados Unidos, Alemanha e Canadá, Austrália e Holanda, Croácia e Espanha. Nos confrontos, houve uma redução de jogos, então são feitos, eu acredito que estão sendo feitos agora 2 jogos de simples e apenas 1 de duplas nessa fase final. Então a Itália ganhou de 2-1 dos Estados Unidos, a Alemanha perdeu do Canadá de 2-1, a Austrália ganhou da Holanda de 2-0 e a Croácia de 2-0 da Espanha. Nas semifinais, a Itália perdeu de 2-1 para o Canadá, e a Austrália ganhou da Croácia de 2-1 e o Canadá ganhou de 2-0 na final. Vamos ver aqui a fase, os qualifiers. Qualifiers. Por exemplo, nesse ano de 2023 já está acontecendo os qualifiers, os playoffs, né? No grupo mundial 1, por exemplo, está havendo a disputa entre Japão e Polônia, ainda não aconteceu os placares. Grécia e Equador também. O Brasil já ganhou hoje o confronto contra a China de 2-0. Dinamarca e Índia estão empatados em 1-1, vão para o jogo de desempate. Tailândia e Romênia 1-1. E o Peru ganhou da Irlanda de 2-0, Ucrânia do Líbano de 2-0, Turquia 2-0 na Eslovênia e a Lituânia 2-0 no Paquistão. Vamos lá, aí vamos para os qualifiers. Nas finais são 6 grupos com 3 países em cada grupo. Então eles estão disputando a classificação, certo? São 18 vagas, como é formado o grupo mundial mesmo, certo? Como a gente tinha descrito. Ainda tem muita água para rolar, o ano só está começando, então a Copa Davis, o nosso Brasil está honrando a nossa bandeira e já ganhou da China, então estamos bem
para continuar nesse campeonato. Vamos falar um pouquinho da novata do circuito da ATP e da WTA, que é a United Cup. Estreou nesse ano de 2023 na Austrália, tendo como sedes três estádios, que foi o estádio Pat Rafter Arena em Brisbane, a Arena Hack em Perth, na Austrália Ocidental, e a Ken Roosevelt Arena em Sydney. Você vê pelo mapa da Austrália, foram em lugares bastante distintos. Perth fica no total oposto de Brisbane e de Sydney. E como é o esquema desse torneio? Esse torneio, diferente da Copa Davis, pontua tanto para a ATP, a Associação Masculina, quanto pontua para a WTA, certo? Então, aí, por exemplo, tivemos como era a divisão era um grupo A, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quantos grupos. É o mesmo formato da Copa Davis. São das finais da Copa Davis. São 6 grupos de 3 países em cada grupo. Eles vão se enfrentar nessa fase inicial, todos contra todos, certo? Por exemplo, no grupo F era com Croácia, França e Argentina. E como eram as disputas? Uma disputa individual masculina, uma disputa individual feminina, aí no dia seguinte mais 2 disputas individuais masculina e feminina, terminando o confronto com um confronto de duplas mistas, certo? Então 2 disputas individuais femininas, 2 disputas individuais masculinas e uma disputa de duplas mistas, certo? Por exemplo, no grupo F, a Croácia saiu e só classifica um país de cada grupo, certinho? Então, no grupo F, a Croácia, França e Argentina. A Croácia ganhou os dois confrontos contra os 2 países. A França ganhou um e perdeu um, e a Argentina perdeu os 2 confrontos, sendo que, por exemplo, o confronto França e Argentina foi 5-0 para a França, 5 vitórias da equipe francesa. Contra a Croácia e contra a Argentina também 5-0. E a França contra a Croácia venceu de 3-2. É uma disputa bem apertada, certo? Já no grupo E, que era o grupo do Brasil, foi bem apertado. O Brasil engrossou para cima da Itália, ganhou a disputa feminina com o Beadad Maia, perdeu a disputa masculina. As 2 disputas masculinas eles perderam, e ganhou a nossa dupla campeã do Australian Open, ganhou as duplas mistas, mas não foi suficiente para ganhar da Itália. E ganhou da Noruega, né? Ganhou a disputa feminina, a masculina, feminina. Casper Ruud ganhou de Thiago Monteiro, mas Laura Pigossi ganhou, e Luísa Stefani e Rafa Matos ganharam, fazendo 4-1. E Itália e Noruega foi 5-0 para a Itália, classificando a Itália nesse grupo. No grupo D de dado, que era Espanha, Grã-Bretanha e Austrália. A Austrália perdeu de 3-2 para a Grã-Bretanha.
A Espanha perdeu de 4-1 e a Espanha perdeu para a Austrália de 3-2, classificando a Grã-Bretanha. Grupo C, Estados Unidos ganhou da República Tcheca, República Tcheca ganhou da Alemanha e os Estados Unidos ganhou da Alemanha, classificando os Estados Unidos. Grupo B, Suíça e Cazaquistão 5-0 para a Suíça, Polônia e Cazaquistão 4-1 para a Polônia e 3-2 para a Polônia contra a Suíça, classificando a Polônia. Grupo A, a Grécia ganhou da Bulgária de 4-1, a Bulgária ganhou da Bélgica de 3-2 e a Grécia ganhou da Bélgica de 3-2, classificando os gregos. E aí vamos para a fase knockout, como eles caracterizam. Na fase knockout, um contra o outro, divididos nas três sedes. Grécia ganhou da Croácia, Polônia ganhou da Itália e os Estados Unidos ganhou da Grã-Bretanha. E aí os perdedores dos confrontos disputaram mais uma vaga. Foi Itália, Croácia e Grã-Bretanha. Sendo que das três perdedoras, a que teve melhor rendimento, melhor resultado em termos de saldo de games e resultado foi a Itália. Então ela se classificou como a melhor perdedora. Então os confrontos finais ficaram entre Grécia e Itália, e Polônia e Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam nas semifinais da Polônia de 5-0. A Itália ganhou da Grécia de 4-1. E os Estados Unidos fechou o confronto em 4-0, porque não teve necessidade de jogar as duplas mistas. Certinho? Então, esse é o desenho desse novo campeonato, que é o interessante, que é comparado com a Copa Davis, ele envolve homens e mulheres juntos, formando uma equipe e dando pontuação para os dois rankings. Isso é bastante interessante, certinho? Amanhã, hoje a live é mais curtinha, porque ela foi bem tarde, teve esse atraso, foi uma confusão, mas eu prometo que não vai haver mais isso. Amanhã falaremos sobre o penúltimo Masters 1000 da temporada, que é o Masters 1000 de Xangai, Rolex Shanghai Masters. Domingo falaremos do último Masters 1000 da temporada, que é o Rolex Paris Masters. E aí, na segunda-feira, finalizaremos a temporada falando dos dois últimos torneios, que são o Nitto ATP Finals e o Next Gen ATP Finals, que fecham a temporada consagrando o melhor calouro, melhor novato do ano e o melhor tenista do ano de 2000, da temporada de tênis anual, certinho? E então amanhã a gente vai soltar o card, provavelmente amanhã vai ser às 10h30 da noite, para a gente manter esse horário de 10h30 e ter uma rotina para facilitar para mim e para vocês, certinho? Vamos agradecer a galera que entrou nas lives aqui no Instagram, Setpoint, um grande orgulho ter a presença da Setpoint
minha academia daqui de Belém, que está me ajudando muito no meu processo de evolução dentro do tênis. Grande abraço. Manu Reis, parceiraça do TikTok e agora também do Instagram, grande abraço. Fez a consultoria com a gente está ajudando a ela a iniciar a prática do tênis. Renan Fernandes, grande abraço. Dudu Gelaim, grande abraço. Cristiano, Rio de Prêmios, grande abraço. E a Sé Cordoamento sempre presente, um grande abraço. Daqui no Instagram, aqui no TikTok, lembrando que aqui no TikTok temos a meta das bolinhas. Só eu fixei aqui para poder ajudar a contribuir com o canal. Renato Alex 2016, um grande abraço, compareceu aqui na live com a gente. User 92, Irene Aparecida 54, User 6897, Luzia Santos, também um grande abraço. Luiz Mendes 2116, também um grande abraço. E é isso, temos a meta das bolinhas. Tivemos 150 curtidas aqui da galera do TikTok, eu só tenho a agradecer. E vamos falar um pouquinho também da nossa consultoria, nossa loja de consultoria dentro do Shopify, que temos acesso pelo TikTok e temos acesso também pelo Instagram. Vejam lá os planos de consultoria do String Monster para você ter uma orientação de qualidade com relação ao seu equipamento de tênis, seu equipamento de beach tênis. Então a gente oferece serviço, ficamos à disposição. Temos planos também que oferecemos material de encordoamento para poder você ter um material de qualidade dentro do encordoamento, dentro da nossa consultoria. E em breve teremos novidades aí no cardápio da nossa loja do String Monster. Aguardem, certinho? E muito agradeço a todos do TikTok e do Instagram que estão contribuindo com o canal. Então também a galera do YouTube está contribuindo com o canal está crescendo e a gente está passando essa mensagem para poder depois, em breve, projetos novos, começar a montar a nossa estrutura física e vocês começarem a terem a oportunidade de conhecer o espaço String Monster, certinho? Mas são projetos futuros, sonhos que a gente vai construir pouco a pouco, certinho? Que mais? Domingo, dia 5, o String Monster vai ter um jogo da quarta de final do torneio da Escola Guga. Torneio importante para a gente poder começar com o pé direito a nossa temporada 2023, certinho? Pretendo ainda desenvolver outros torneios aqui e fora. Em breve teremos o torneio da Academia 7 Pontes. A gente provavelmente vai jogar a segunda classe. E os torneios da Federação Paraense. E pretendo em breve participar dos torneios da Federação Baiana de Tênis, porque ainda tenho algumas pendências a resolver na Bahia para a gente concluir o que a gente ainda não terminou dentro do Salvador, Bahia. Infelizmente eu fui o segundo, felizmente eu fui o segundo colocado no ranking da quarta classe lá de Salvador, e por um problema de saúde eu não pude participar do Finals, para a gente poder tentar ser consagrar o campeão da quarta classe. Foi consagrado o Leandro Sturdat, o campeão do Finals, e o grande vencedor do ranking foi Chicão, né? Chicão é o grande o cara a ser batido agora na terceira classe. Estamos tendo o torneio Mitsubishi Open na academia Winner, lá em Salvador, e começando a abertura para o ranking da Federação Baiana de Tênis.
certo? Infelizmente, eu e o Rodolfo Rocha, meu irmão, e também meu parceiro Tobias Almeida, provavelmente a gente não vai conseguir entrar no torneio da Infobit de beach tênis. Nos inscrevemos, eu com meu irmão na categoria C e eu com Tobias na categoria B de bola. Mas a procura a esse torneio foi gigantesca e estamos na lista de espera rezando para ver se alguém desiste. Mas está bem difícil, a gente acredita que não vai conseguir participar desse torneio. Infelizmente, porque a gente não se atentou a tempo de conseguir uma vaguinha, certo? Amanhã a gente vai fazer apenas a live à noite, vai ser um dia de descanso, porque domingo teremos um evento importante, teremos as quartas de final, e temos que estar com o gás todo, força total, para a gente poder conquistar a nossa vaga para a semifinal, certinho? Então fico à disposição nas nossas redes sociais para qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestões de temas para lives, já que a nossa rota dos torneios está acabando, então a gente precisa gerar mais conteúdo para a gente completar as 100 lives, certinho? E é isso. Fiquem com Deus, tudo de bom, e que todo mundo tenha um excelente final de semana e uma excelente noite de sono hoje, tá bom? Tchau, tchau. E agradecer aqui a Ailton Lopes, que entrou aqui na live, deixar o meu abraço para Ailton. Goddess Mary também entrou aqui na nossa live, um grande abraço. E é isso, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.